Eu não sabia o que esperar de Sharon's Staircase quando comecei a jogar, mas depois de alguns minutos, eu já podia dizer que estava em um jogo assustador e estava certo. Bem, na verdade eu não consegui ver nada quando inicializei, então tive que aumentar muito o brilho antes de poder descobrir o ambiente, mas discordo. Você joga como Desmond, um agente de um regime maligno que tem a tarefa de destruir documentos que revelam seus caminhos sinistros. No entanto, depois de fazer descobertas horríveis, ele pode decidir mudar sua missão. Sendo um título em primeira pessoa, estaremos vagando por diferentes locais como florestas escuras, casas abandonadas, uma enorme mansão e até cemitérios. Não é um título de ação, então Desmond andará devagar sem capacidade de correr ou usar armas. No entanto, não se enquadra na categoria de horror de sobrevivência como tal, pois não possui interface com barras de saúde nem mecânica de tiro. Apesar de um início bastante lento, a escadaria de Caronte acabará prendendo você depois de cerca de 30 minutos ou mais, quando você for solto pela primeira vez para explorar. É claro que este é um jogo que tirou uma folha dos livros dos clássicos jogos de terror em primeira pessoa de antigamente. Você precisará resolver muitos quebra-cabeças para percorrer esta aventura. Eles são um saco misto, verdade seja dita, mas na maioria das vezes eles são envolventes, e sempre um sinal de um bom quebra-cabeça. Nos manteve pegando um caderno e uma caneta. Alguns deles eram talvez um pouco obscuros demais, e às vezes, poderíamos ter dado um empurrãozinho na direção certa. Mas estamos em 2022. Se você está preso em um videogame, está apenas uma rápida pesquisa no Google da vitória. O hospital, por outro lado, é mais na sua cara. Há horrores à vista, e se você não gosta de ser perseguido em videogames, há alguns momentos aqui que farão seu coração disparar. É uma pena que Sharon's Staircase não seja o jogo mais bonito, seus visuais parecem bastante datados e alguns modelos e texturas são sem brilho para dizer o mínimo, mas ainda consegue criar uma excelente atmosfera opressiva. Infelizmente, existem alguns bugs que nos tiraram da experiência. Um em particular nos permitiu pegar uma chave de uma caixa antes mesmo de destrancá-la, tornando um suposto quebra-cabeça de chave nulo e sem efeito. Algumas falhas gráficas também estragam a atenção às vezes, mas não encontramos nada que quebrasse o jogo. Apenas as bordas ásperas típicas que você esperaria de um jogo de orçamento. Resolveremos quebra-cabeças nos quais nossa engenhosidade será colocada à prova. Para resolver esses quebra-cabeças, devemos explorar as salas em que nos encontramos como peças. Por exemplo, uma série de pinturas penduradas na parede tem um número, mas para saber onde colocar os números que representam, devemos continuar investigando para ver o que encontramos. A escadaria de Caronte nos transporta para o ano de 1970, em que uma nação tirânica que se autodenominava o Ministério governava com mão pesada. A dita nação realizou todo tipo de atos despóticos, sinistros e desumanos. Por isso decidiram aderir à União Europeia e deixar tudo isso para trás. No entanto, eles devem garantir que nenhum dos atos cometidos seja descoberto. É assim que o Ministério envia um agente que responde ao codinome de Desmond. Este agente é encarregado de recuperar e destruir documentos classificados encontrados na Oak Grove Mansion, localizada em uma ilha remota. Esses documentos contêm e revelam informações de atividades hediondas que ocorreram naquele local e o Ministério não quer que sejam descobertas. A parte mais impressionante de Sharon's Staircase é como ele consegue permanecer absolutamente aterrorizante, mesmo que você realmente não enfrente nenhum perigo, pois é um jogo de aventura simples em sua essência. Isso é conseguido através do uso magistral de efeitos de áudio e visuais, bem como ambientes impressionantes que estão repletos de detalhes perturbadores. É provavelmente o jogo mais assustadoramente atmosférico que eu já joguei.